Módulo 6, capítulo 8, Arte Gótica. Neste módulo, inicia-se o estudo da arte gótica. Este período ainda faz parte da Idade Média, assim como a arte romântica, mas apresenta diferenças significativas em relação a esse período. Até então, como visto no módulo 5, a vida se desenvolveu no campo e a arte e o saber se limitavam aos mosteiros. A partir do século XII, os comerciantes, em busca de mais autonomia, unem-se à monarquia e a cidade passa a ser novamente o palco de discussões e de pensadores. Essa nova classe de comerciantes, a chamada burguesia da época, acabava também abrindo espaço para uma renovação artística. Neste contexto, surge o estilo gótico, em oposição ao romântico. Na sua origem, o termo gótico apresenta um tom depreciativo, associado aos godos, que invadiram o Império Romano e destruíram muitas de suas artes. Atualmente, este estilo está relacionado à arquitetura e aos arcos ogivais. O intuito desse módulo é traçar as principais diferenças entre as construções gótica e romântica, e para isso é preciso voltar a algumas imagens do módulo anterior, a fim de se fazer algumas comparações. Estruturas como as rosáceas, as abóbadas de nervuras, os pilares e os vitrais marcam a arquitetura gótica, que se caracterizou por maior leveza nas construções, permitindo estruturas ainda maiores. O estilo gótico também se manifestou expressivamente em outros campos artísticos, como na escultura e na pintura. Entre os pintores destacam-se Ceni di Beppo e Giotto di Bondone, que além de outras obras, produziu afrescos para decoração de igrejas. Na literatura, a Divina Comédia de Dante Alighieri e os romances de cavalaria do trovadorismo são importantes exemplos desse período. Neste contexto, as cruzadas foram uma importante conexão entre a Europa e o Oriente, rompendo com o isolamento do sistema feudal. O fim das invasões bárbaras promoveram o aumento da população, o aprimoramento das técnicas agrícolas e, com isso, a produção de um excedente econômico. Surgem a partir deste momento as feiras medievais nos castelos para fazer as trocas comerciais. O lugar onde vivem os comerciantes passa a ser chamado de burgo, e seus moradores chamam-se burgueses. Os comerciantes ganham poderio econômico e começam a desarticular os senhores feudais, dando início a uma maior circulação de moedas nas cidades e o enfraquecimento do sistema de trocas de mercadorias, bem como as relações de vassalagem. Nascia assim a base de um sistema capitalista. Esse período ficou conhecido como Baixa Idade Média e sua arte como gótica, pejorativamente associada aos godos por ser considerada uma arte bárbara. A arte desse período foi notável na construção de grandes edifícios. A imagem da página 73 mostra um esquema de construção de uma catedral gótica. Se nós compararmos essa construção com alguma catedral construída no período romântico, vocês podem observar as principais diferenças entre elas, tais como a entrada, que passa a ter 3 portais, as rosáceas na frente das catedrais, as abóbadas de nervura, que tem uma diferença grande dos outros 2 tipos de abóbadas que nós vimos na arte romântica. Os pilares também são bem diferentes, o uso de vitrais para maior luminosidade. Na página 74, a imagem 8.2 mostra as características apresentadas na fachada da catedral. A imagem 8.3 mostra o interior da Catedral de Notre-Dame, que fica na França, e dá para perceber o formato das abóbadas que sustentam o teto dessa catedral. E também dá para observar o pilar de sustentação da catedral.
As imagens que seguem, a 8.4 e a que está entre as duas imagens, 8.3 e 8.4, mostram os vitrais da catedral. Especialmente na imagem 8.4, você pode observar a passagem de luz por esses vitrais, que nas catedrais do capítulo anterior tinham um problema muito grande em relação à passagem de luz. Apesar deles terem conseguido resolver, de certa forma, o problema da passagem de luz com as abóbadas de arestas, os vitrais que foram permitidos, né, a partir das aberturas das abóbadas da arte gótica, ainda ficou maior e mais visível. Na página 78, é possível visualizar na imagem 8.9 outro importante recurso gótico, o arcobotante. O foco nos traços internos da arquitetura das catedrais vai ser dado aos vitrais e às esculturas. Os vitrais aproveitam a iluminação natural associada às tonalidades bem coloridas e brilhantes dos vidros. As cenas retratadas nesses vitrais, em geral, são do Antigo Testamento, o que está sendo mostrado na imagem 8.11 e 8.12 da página 80. Já na segunda metade do século XIII, o gótico francês ganha o nome de rayonnant, radiante. Essa característica estética pode ser observada na imagem 8.13 da página 81. São as brilhantes rosáceas e os vitrais com revestimentos dourados. Na escultura, destaca-se o naturalismo das obras. Até mesmo a Virgem Maria, com o menino Jesus no colo, aparenta ser uma mãe cheia de afazeres e, por isso, precisa da mão direita livre enquanto segura o filho com a mão esquerda. Do mesmo modo, a representação de Jesus crucificado, com semblante de dor e sofrimento, sugere o naturalismo, diferentemente da produção anterior romântica. Trata-se de uma arte muito detalhada e muito rica. A pintura gótica só ganha expressividade entre os séculos XIII e XIV. E no século XV, o estilo começa a ganhar aspectos que prenunciam o Renascimento. No contexto da pintura, os retábulos já sugerem a inauguração de uma arte renascentista na pintura flamenca. No século XIV, o feudalismo entra em crise final, pestes, a Guerra dos 100 Anos, entre outras coisas. E diante desse cenário, cria-se a sensação de que seria necessária uma autoridade para dar ordem ao caos. E dessa forma, os reis voltam a ter certa autonomia, principalmente por ligarem-se à burguesia, permitindo a formação dos estados modernos. E assim nós terminamos o nosso conteúdo de arte medieval. É necessário que vocês leiam todo o capítulo e realizem a atividade que está no material escrito de vocês. Obrigado por me acompanharem até aqui e até a próxima aula.